Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é esse livro aqui, que tem esse título que chama tanto atenção, que é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. É um título que é bem impactante. Na verdade, esse livro ele está recém-lançado aqui no Brasil, ele foi lançado lá fora há pouquíssimo tempo também, e o título lá fora também chamou muita atenção, porque é realmente um título que impacta, assim, um título forte. E ele agora está sendo lançado em português, chegou aqui no Brasil, então é lançamento. E ele é o diário de memória da Jennette McCurdy, que é aquela atriz que fez o papel, que ficou mais conhecida com o papel da Sam de iCarly. E, gente, é um livro muito interessante, é um livro, né, pesado, mas ela escreve de uma forma muito leve e até um pouco cômica, até situações assim que são bem bizarras, ela acaba colocando assim de uma forma mais, não vou dizer que é engraçada, mas assim, um toquezinho de humor pra não ficar tão pesado. E eu gostei bastante, tem bastante, fiz bastante marcação aqui. E, gente, é bem interessante, então a gente vai conhecer, então, é um diário de memórias mesmo. Ela vai contar sobre a vida dela, como ela começou ali, né, na carreira de atriz e tal, e focando muito nessa relação doentia que ela tinha com a mãe, quer dizer, que a mãe não tinha com ela. E aí, o que acontece, gente? A mãe da Jennette, ela é uma mulher que ela, quando era criança, assim, adolescente, ela sempre sonhou em ser atriz. Era o grande sonho da vida dela ser atriz, mas os pais dela não permitiram que ela corresse atrás desse sonho, que ela, enfim, né, se dedicasse a isso. Então ela cresceu, casou, teve filhos, ela teve 3 filhos meninos e a quarta filha veio na quarta gestação veio uma menina, que foi a Jennette. Então ela é a caçula de 4 filhos e a única menina. E então a mãe dela então viu que ela tinha ali, né, uma menininha bonitinha, loirinha, de olhos claros, e meio que influenciou ela ali a ser atriz, sabe? Não foi uma coisa assim, obrigada, assim, tipo, você vai ser atriz. Não, mas a mãe dela, desde muito pequenininha, quando ela tinha ali 6 anos, a mãe já começava a conversar com ela e contava pra ela como que ela sempre sonhou em ser atriz, mas que os pais dela não permitiram, e como ela ficaria muito feliz se a filhinha dela então se tornasse atriz, se realizasse esse sonho por ela. Então ela pergunta: filha, você não quer ser atriz? E a menina acaba, né, concordando: quero, mamãe, quero, porque a Jennette sempre quer agradar a mãe. A Jennette tem a mãe assim como um ideal, e durante todo o livro ela vai sempre tentar agradar a mãe em tudo. E essa mãe, ela cuida da Jennette, sabe? Ela não é uma mãe assim, quer dizer, cuida assim, ela é uma mãe abusiva, mas a Jennette nunca percebeu isso, até depois que a mãe morreu, até depois dela já estar adulta, ela ainda não conseguia perceber que foi abuso em todos os sentidos ali que a mãe fez com ela, porque a mãe cuidava bem dela, assim, dava atenção, estava sempre com ela percebia que a mãe dava mais atenção para ela do que para os outros filhos, né? Então ela era a queridinha da mamãe e ela sempre fez de tudo para agradar mesmo a mãe. Então, assim, essa mãe era muito essa mãe, quando a Jennette era bebezinha, quando ela tinha 2 meses, só 2 meses não, 2 anos, a mãe dela ficou doente, ela teve um câncer ali, fez cirurgia, tratamento, quimio e tal, e depois ela entrou em remissão, mas durante toda a vida ela sempre tem esse medo de voltar, e ela sempre usa essa doença que ela teve meio como forma de fazer as pessoas ficarem com pena dela e fazerem o que ela quer, sabe? É coisa, né, bem bizarra assim. Mas, enfim, a própria família, ela faz mesmo: ai, mas eu posso ficar doente de novo, que não sei o que, sabe? Aquele drama emocional. Essa mãe também, ela é muito acumuladora, então ela não joga nada fora, então papel e até caixas, embalagens, tudo ela guarda. Tanto que as crianças aqui, quando são crianças ainda, eles dormem em colchonetes na sala, porque os quartos estão entulhados de coisa e nem dá pra dormir lá dentro, sabe? A garagem tá entulhada, você não consegue nem abrir ali as portas direito, sabe? Ela é muito acumuladora. Então, aos 6 anos de idade, então, essa mãe convence então a Jennette a ser atriz, e a partir daí ela começa a levar ela para fazer testes, né, audições ali para conseguir papéis. De início, papéis de figurante, depois, né, papéis assim um pouquinho com uma fala e tal, enfim, esse tipo de coisa. E assim, a Jennette faz tudo para agradar a mãe. No fundo, ela não gosta de ser atriz, ela não gosta de interpretar, de ficar ali fazendo aquele monte de papel e tal, mas ela quer o tempo todo agradar a mãe, então ela faz o sonho da mãe dela é que a filha seja uma atriz famosa. Então ela vai fazer tudo o que for possível para realizar o sonho da mãe dela. E aí a gente vai acompanhando umas bizarrices que essa mãe faz. E assim, gente, é muito bizarro mesmo, sabe? Vou contar algumas coisinhas aqui, mas assim, o livro conta muita coisa que ela faz, sabe? Então, por exemplo, a Jennette,
ela era pequenininha, ela era bem loirinha, sabe? Aquela criança com cabelo bem loirinho mesmo. Mas conforme ela vai crescendo, é normal também, o cabelo vai dando uma escurecida, vai ficando, né, com umas mechas mais escuras. E a mãe não gostava, porque a mãe achava que uma menininha loirinha tinha mais chance de conseguir um papel melhor, tinha mais chance de dar certo em Hollywood, ou aquela garotinha loirinha, bonitinha. Então a mãe passou a pintar o cabelo dela, de loiro mesmo, a descolorir. E ela tinha 8 anos de idade, sabe? E não apenas o cabelo, mas também os cílios. A mãe tingia os cílios da menina. Então ela lembra de estar ali aos 8 anos de idade, sentada ali no banheiro, com a mãe passando aquelas tinturas na cabeça da garota e no olho, e ela sentindo o olho arder e queimando, sabe? Tipo, ela tinha 8 anos. E aí, assim, essas bizarrices todas que a mãe faz, sabe? É muito, nossa, ela conta muita coisa, assim. A mãe dá banho nessa menina até ela ter 16 anos de idade. A mãe ainda não permite que ela tome banho sozinha. E detalhe, a mãe às vezes dá banho no irmão também, junto com ela. Então, tipo, ela tinha aqui uns 12 anos, o irmão tinha 16 e a mãe botava os dois no banheiro e dava banho. E tem até uma cena que fala que o irmão, aos 16 anos, falou: mãe, eu não posso tomar banho sozinho, não. E a mãe começou a chorar, você tá crescendo, você não quer mais ser o meu bebê, que não sei o quê. E o menino ficou: tá, mãe, tudo bem, você pode dar banho em mim. E ele nunca mais perguntou. Então, assim, era uma mulher muito problemática, que não queria deixar os filhos crescerem. E não via também os problemas que estavam acontecendo. Por exemplo, a Janete, ainda muito pequenininha, ali 8 anos por aí, começou a desenvolver, assim, umas coisas tipo de fazer, de ter um mesmo movimento várias vezes. Aí você tem que rodar para a esquerda tantas vezes, bater na porta não sei quantas vezes, sabe? Esses movimentos repetitivos. E ela dizia que sentia uma voz na cabeça dela que falava, e elas eram de uma família religiosa, então ela achava que era o Espírito Santo que estava falando com ela e mandando ela fazer esses movimentos repetitivos. Um dia que o avô, então, percebe isso e fala com a mãe dela: olha, eu acho que essa menina tem toque, você precisa procurar uma ajuda e tal. E a mãe, claro que não, que toque, sabe? Mas ela escuta essa conversa e ela fica se perguntando: será que aquela voz que ela escuta na cabeça dela, pedindo para ela fazer aqueles movimentos repetidos mesmo, será toque? E como que a mãe dela ia lidar com isso se a mãe dela percebesse que ela não é perfeita, sabe? Enfim, são várias coisas, e uma das coisas mais chocantes aqui diz questão a questão alimentar dela, porque quando a mãe, ela sempre foi uma criança que aparentava ser mais nova do que ela realmente era. Então, por exemplo, ela tinha, isso era bom, a mãe dela gostava, porque ela podia competir para papéis mais jovens. Então, por exemplo, ela tinha 10 anos de idade, mas ela aparentava ter 8. Então, ela conseguia, por exemplo, fazer testes para personagens de 8 anos, só que ela tinha 10. Então, ela tinha uma certa vantagem em relação às outras garotas que estavam ali competindo pelo papel, que realmente tinham 8 anos. Quer dizer, ela tinha 10, ela tinha uma experiência a mais, 2 anos a mais de experiência, ela já conseguia se comportar melhor. Então, ela, embora aparentasse 8, mas por ter 10, ela tinha um pouquinho uma vantagem em relação às menininhas ali que realmente tinham 8. Então a mãe gostava. Só que em determinado momento aqui, ela tem acho que 11 anos, desculpa, e ela percebe então que ela tá crescendo, que o seio dela tá começando a crescer, e ela mostra pra mãe que o seio dela tá começando a crescer, e a mãe não gosta, e ela percebe que a mãe não gosta. Então ela diz que não quer crescer, que não quer se desenvolver. O que ela faz então? E a mãe diz então para ela fazer uma restrição calórica, e a mãe bota para ela que ela pode comer apenas 1.000 calorias por dia. E daí começa, né? A mãe todo domingo pesa ela e mede as coxas dela com fita métrica. Em determinado momento aqui, ela decide cortar então isso pela metade. Tipo, se ela sempre come só a metade do que tá no prato, ao invés de 1.000 calorias, ela vai ter só 500 calorias, então, né, o resultado vai ser melhor. E ela conta pra mãe dela, tipo, ela vai almoçar e come só metade, e ela fala: olha, mãe, comi só metade, tá? E a mãe dela: parabéns, uhul, muito bem, é isso aí. Então, tipo assim, a mãe vai dando força pra isso, que óbvio que vai virar um problema que vai perseguir a vida dela quase toda. Ela, aos 12 anos mais ou menos, ela vai fazer ali uma consulta de rotina no médico, e o médico percebe que ela tá muito abaixo, ela tá com 27 quilos aos 12 anos, e o médico chama a mãe dela e fala, e a mãe dela: não, isso aí é a genética dela, ela come muito, ela come bem, tudo tranquilo. Então, assim, essa mãe é muito doida mesmo nesse nível, assim, o livro vai contando várias coisas. O livro também vai contar quando ela foi, então, finalmente escolhida pra ser, ela já tinha feito alguns outros personagens ali em séries, algumas pontinhas em filmes e tal, até que ela ganha então o papel que a consagrou, que foi o papel de Sam na série iCarly. E ela vai contar ali a relação dela com a Miranda, que era a Carly, com o Nathan, que era o
Como é que é o nome do menino, gente? O nerdzinho lá que eu esqueci. Eu gostava muito de ver a Carly, mas eu esqueci o nome dele. Gente, eu esqueci o nome do menino. A Senna, a Carly e esqueci, gente. Mas enfim. Ela vai contar a relação ali, né, com os produtores até da Nickelodeon. Ela vai até falar que de um dos diretores ali que dirigia a Carly, um dos que ela chama ali de o criador, né, da série, que também é um babaca, assim, sabe, que maltrata as pessoas, que fala, sabe, fala um monte de coisa. Enfim, ela vai também falando um pouquinho sobre isso. E o livro vai seguindo, então, vai contando a vida dela e tal. Ela fica famosa, então realiza o grande sonho da mãe dela, que é a questão da fama, até então que a mãe fica doente novamente, esse câncer volta, e dessa vez, então, ela acaba falecendo. E é interessante porque a Janete nunca entendeu que tudo isso que a mãe fazia era errado. Uma coisa também, a Janete não ia na escola, a mãe educava ela em casa, e ela só ia, acho que, não sei, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, para fazer as provas, né, nos Estados Unidos é permitido, você pode estudar em casa e daí você vai lá só fazer a prova, né, pro estado saber que você sabe alguma coisa. Então, ela sempre estudou em casa e depois no estúdio tinha os estúdios de filmes e de séries, tem professores ali que dão aulas ali. Então, assim, ela nunca teve muita amizade com pessoas, com crianças da idade dela, então ela não conseguia entender que essas maluquices da mãe não era normal, que, sabe, você dá banho na menina até ela ter 16 anos, e essas coisas da questão alimentar e várias outras coisas não é normal, sabe? A mãe dela, tudo era mãe dela, enfim, né, de ficar pintando o cabelo, enfim, várias coisas que ela vai contando aqui que não é normal e ela não entendeu isso. E depois que a mãe dela morre e tal, e ela já tá com um problema ali agora de bulimia, e aí ela vai namorar um cara e esse cara diz pra ela, olha, você tem um problema, você precisa procurar ajuda. Então pela primeira vez ela vai numa terapeuta, né, numa psicóloga, e a psicóloga pergunta pra ela sobre a infância, sobre como que ela começou a atuar, enfim, sobre as coisas da infância, e ela começa a contar essas coisas que a mãe fazia. E a psicóloga fala, olha, isso daí é um abuso, a sua mãe, né, vai mostrando pra ela que aquilo ali não era normal, que aquela mulher fez com ela não era normal. E ela fica revoltadíssima com a psicóloga, tipo, ela xinga a psicóloga e eu não vou mais voltar aqui, sabe? Porque assim, pra ela, a mãe dela era a mulher que fez tudo pensando nela, sabe? Ela sempre teve isso muito forte na mente dela, que tudo que a mãe dela fazia era pro bem dela, que a mãe dela sempre quis o bem dela, que ela sempre estava em primeiro lugar, então sempre a mãe dela pensou tudo pra ela. E de repente essa pessoa tá dizendo que não foi assim, que a mãe dela acabou prejudicando ela. Então ela custou muito pra conseguir aceitar isso. Então, gente, é bem interessante, é um livro bem legal. Como eu falei, ele tem esse tema mais pesado, essas coisas que a mãe fazia, mas a Janete escreve de um jeito bem divertido até, bem leve. Então, eu gostei bastante, eu vou deixando essa dica por aqui. Beijos, até a próxima!